Proposta de um time da Espanha por Abel Ferreira e Hernan Crespo na mira de dois times argentinos. No vídeo de hoje do canal do Nicola, para repercutir sobre essas histórias, quero falar também sobre o Corinthians, quanto o Timão faturou com a presença de pouco mais de 10 mil pessoas na Neoquímica Arena na última terça-feira. Tem informações também sobre o Flamengo, Renato Gaúcho e Mbappé revoltados com a CBF, tudo sobre a rodada cheia de zebras. Nessa quarta-feira do Campeonato Brasileiro, tem também o pedido dos atletas do Grêmio pela demissão de Felipão e o acordo muito próximo da Globo com 2 dos 7 clubes que pertenciam à TNT Sports. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, bem legal ter vocês por aqui. Antes de começar a passar as informações, pedir para deixarem like, se inscreverem no canal, ativa também as notificações para ser avisado toda vez que tiver vídeo novo ou live. Por falar em live, o programa do Nicola dessa quinta-feira começa às 1h30 da tarde e a gente vai receber Rogério Barolo para falar sobre o São Paulo e Wagner Frederico para falar sobre o Santos. Afinal de contas, às 6h30 da tarde tem Sansão. Bora começar o vídeo agora, não sem antes dividir uma dica super importante. Quero contar que todo esse conteúdo tem um oferecimento de StreamBet, casa de apostas, que você precisa conhecer. Primeiro por causa do bônus que ela oferece, 125% de bônus. Usando o cupom Nicola, vou deixar um link aqui no comentário fixo para você pegar, você tem direito a 125% de bônus. Ou seja, se fizer um primeiro depósito de R$100, vai passar a ter mais R$125 de bônus, um total de R$225 para fazer suas apostas. Nessa quinta-feira, por exemplo, uma boa é o jogo da seleção brasileira. Tem Brasil e Venezuela, jogo das eliminatórias da Copa, partida na Venezuela. Separei aqui as odds dessa partida. Vitória da Venezuela pagando R$ 9,99. O empate pagando R$ 5,24, enquanto a vitória da seleção brasileira paga R$ 1,28. Vale a lembrança de que o Brasil é líder das eliminatórias, 8 vitórias em 8 jogos, enquanto a Venezuela é a última colocada com uma vitória, um empate e 7 derrotas. É legal contar também que além do resultado de empate, vitória ou derrota, você tem outras alternativas. Queria destacar duas. A primeira delas, se ambas as seleções marcarem, pagando R$ 2,21. Se você apostar que só uma das seleções vai marcar ou nenhuma, você ganha R$ 1,62 para cada real apostado. Outra sugestão, se o Brasil marcar nos dois tempos, aposta pagando R$ 2,03, essa bem interessante. Para completar, não se esqueça de usar o cupom do Nicola para ter acesso a esse 125% de bônus. Vou deixar o link da StreamBet no comentário fixo. Aproveite e não fique fora dessa. Agora sim, bora começar o vídeo falando sobre a rodada cheia de zebras dessa quarta-feira no Campeonato Brasileiro, a começar pelos 3 líderes. Nem Atlético Mineiro, nem Palmeiras, nem Flamengo venceram. E a curiosidade é que os 3 saíram na frente. O Atlético Mineiro, por exemplo, abriu o placar contra a Chapecoense com um gol do Boreiro, mas acabou tomando a virada. E somente no finalzinho, com o gol marcado a 7 minutos do fim, o Sacha decretou um empate em 2-2. O Atlético Mineiro foi o primeiro a entrar em campo e o empate parecia bem ruim. Acabou não sendo, porque um pouquinho mais tarde, o Flamengo também empatou em 1-1 com o Red Bull Bragantino. O Pedro abriu o placar a favor do Flamengo. No segundo tempo, o Arthur marcou um golaço que garantiu o gol de empate. O Flamengo cheio de desfalques, muitos problemas, assim como o Atlético Mineiro. O Fla ainda tomou alguma pressão do Red Bull Bragantino nos minutos finais e voltou ou voltará para o Rio de Janeiro com um empate 1-1. Nem vai voltar porque o próximo jogo é em Fortaleza contra o Fortaleza. O time fica em São Paulo, mais especificamente em Atibaia, vai direto para o Castelão. Bom, um pouquinho mais à noite, às 21h30, começou o jogo do Palmeiras contra o América em Minas Gerais. E assim como o Atlético e o Flamengo, o Palmeiras saiu na frente, gol marcado pelo Rony. Mas no segundo tempo nada deu certo para o Verdão. Primeiro o Felipe Azevedo perdeu um pênalti a favor do América. Depois, com um gol do Patrick, um golaço, e em cobrança de pênalti do Ademir, o América acabou virando e venceu por 2-1. O gol do Ademir de pênalti saiu aos 48. A rodada ainda teve um empate em 0-0 do Ceará com o Inter, a vitória do Atlético Paranaense por 2-0 contra o Atlético Goianiense. Na condição de visitante, o Sport fazendo 3-1 contra o Juventude, mais uma vitória, a segunda seguida do Sport. O Fortaleza vencendo o Fluminense no Rio de Janeiro por 2-0, além do empate em 2-2 entre Grêmio e Cuiabá. Falo sobre o Grêmio daqui a pouquinho. Última curiosidade sobre a rodada. Além do fato dos 3 líderes não terem vencido, a gente ainda assistiu a apenas 2 vitórias
dos mandantes nessas partidas. As vitórias dos mandantes, obviamente, do Sport 3-1 e também a vitória do América Mineiro por 2-1 contra o Palmeiras. Todos os outros mandantes acabaram empatando ou perdendo. Bom, quero falar agora sobre a Rede Globo de televisão, que está muito atenta à saída da TNT Esportes do futebol do Campeonato Brasileiro. Você já deve saber que a partir de 2022 não teremos mais a TNT Esportes transmitindo partidas em TV fechada. A emissora entendia que o acordo não era bacana, até por conta da questão que envolvia as prioridades. Nem sempre a TNT conseguia mostrar os jogos com exclusividade e ela abriu mão do contrato. 7 clubes da primeira divisão tinham vínculo com a TNT Esportes e a partir de agora estão em busca de outras opções no mercado. A Globo parece ser o destino de todos esses clubes. Negociações individuais. E os 2 primeiros a fecharem com a Globo devem ser o Ceará e o Fortaleza. O presidente do Ceará e o presidente do Fortaleza, com quem conversei ao longo da quarta-feira, confirmaram as tratativas. Já existem conversas para que esse acordo possa ser fechado o mais rápido possível. Mesmo padrão financeiro de todos os outros clubes da Série A, ou seja, o Ceará e o Fortaleza se colocam na mesma condição dos demais. Você deve estar se perguntando como é que ficam as situações de Palmeiras, Santos, Bahia, Atlético Paranaense e Juventude, os outros 5 que completam um grupo de 7 clubes que tinham acordo com a TNT Esportes. Parece ser uma questão de tempo para que existam acordos e a Globo vai gastar por conta desse novo pacote que vai incluir quase todo mundo, só vai faltar o Atlético Paranaense em jogos do pay-per-view. A Globo vai ter um custo anual a mais de 175 milhões de reais. Informação do Gabriel Wacker. Bom, bora mudar de assunto e falar agora sobre o Grêmio, que empatou em casa com o Cuiabá, segundo tropeço seguido em plena arena. No final de semana o Grêmio já havia perdido por 2-1 para o Sport. Era a chance do tricolor gaúcho deixar a zona do rebaixamento, o que não aconteceu. E a repercussão é muito ruim. Felipão deu uma entrevista coletiva bastante desaforada, reclamando sobre vazamento de notícias, garantindo que não houve polêmica no vestiário depois da partida contra o Sport, enfim, um verdadeiro caos. Mas o pior vem agora. Consegui a informação de que alguns dos líderes do elenco do Grêmio procuraram a alta cúpula do clube para pedir a demissão do treinador. Não existe mais clima entre Felipão e atletas do Grêmio. Primeiro por conta da relação muito ruim do Paulo Turra, que é o auxiliar técnico do Felipão, para com o elenco. Depois por conta do estilo imposto pelo Felipão. Um treinador que gosta de jogar de forma defensiva, explorando muito o chuveirinho e a ligação direta. E os atletas do Grêmio entendem, até por conta de tudo que fizeram nos tempos de Renato Gaúcho, que esse time tem qualidade para trocar passes, para ter mais posse de bola, para jogar de forma mais bonita. E diante dessa queda de braço, a tendência é que ao longo da quinta-feira surja alguma coisa relacionada à queda do Felipão. O Marcos Herman, que é o vice-presidente de futebol, também corre o risco, embora a relação dele com os atletas não seja tão ruim quanto a do Felipão. E você, o que você está achando da situação do Grêmio? O tricolor gaúcho hoje aparece como o primeiro time na zona do rebaixamento, né? Segue em situação extremamente complicada, especialmente porque não conseguiu vencer 2 partidas em casa contra adversários, na teoria, acessíveis. Bora mudar de assunto e falar agora a respeito de Abel Ferreira. Antes de falar sobre a oferta da Espanha, que eu contei lá no começo do vídeo, só para relatar que ele ficou revoltado com a arbitragem na derrota por 2-1 contra o América. Ele atribuiu ao Voaden, Leandro Pedro Voaden, a grande responsabilidade pelo tropeço fora de casa. Isso porque no comecinho do segundo tempo, quando o Palmeiras vencia por 1-0, o árbitro acabou não expulsando o Eduardo Baumerman, que é o zagueiro do América. A frase do Abel foi a seguinte, abre aspas: "Uma pena que o VAR estava ocupado comendo pipoca e não viu o que todos viram. Teve interferência direta." A primeira reclamação foi para o árbitro de vídeo, depois ele fez uma série de reclamações ao Voaden dentro de campo, disse que vai pedir para que o Voaden não apite mais partidas do Palmeiras. Só para relatar que os 2 gols do América, ou melhor, que o América teve 2 pênaltis a seu favor. Um que o Felipe Azevedo perdeu e outro que o Ademir acabou convertendo. Um dos pênaltis bastante polêmicos também rendeu muita reclamação. Palmeiras que vem numa sequência de 5 jogos sem vitória, derrota para o América, empate com o Juventude, empate com o Atlético Mineiro 2 vezes, os jogos da Libertadores da América, além da derrota para o Corinthians, momento ruim. Palmeiras acaba de cair da 2ª para a 3ª colocação, foi ultrapassado pelo Flamengo, mesmo com 2 jogos a mais do que o rubro-negro. O título do Campeonato Brasileiro é praticamente descartado, vai sobrar apenas a Libertadores da América. Bom, bora falar agora sobre essa informação exclusiva que eu prometi no começo do vídeo.
O UOL entrevistou o Hugo Cajuda, que é um empresário do Abel. A entrevista aconteceu nessa semana e o Hugo afirmou que o Abel já teve 6 propostas diferentes desde que chegou ao Palmeiras. Ele assegurou que o planejamento do Abel é de continuar no Verdão, que ele está muito feliz no clube e que na semana passada o Abel recusou uma proposta de um clube de fora. Não quis dar mais detalhes e a história morreu por aí. Fui checar com uma pessoa muito próxima ao Abel que time era esse que tentou a contratação do Abel Ferreira na semana passada. E a informação que eu obtive é de que a proposta veio de um clube da Espanha, um clube da primeira divisão. Essa pessoa não quis dar mais detalhes, não quis abrir que clube era esse o interessado. Não, certamente não é o Barcelona que vive essa situação de demissão do Koeman. Se fosse, imagino que o Abel trocaria o Palmeiras pelo Barcelona. Ou você que é palmeirense não trocaria. Pois bem, estava pensando aqui quais poderiam ser as possibilidades. No fim de semana, o Getafe, que é a lanterna do Campeonato Espanhol, demitiu o Mikel. Campanha horrorosa. Mitchell que fala, tá? Só para pronunciar de maneira correta. 1 empate e 7 derrotas nos 8 primeiros jogos, 1 pontinho conquistado em 24 possíveis. O Mitchell acabou sendo demitido, o time, como eu contei, é o lanterna do Campeonato Espanhol e pode ter partido do Getafe esse convite ao Abel. Repito, essa pessoa próxima ao Abel com quem conversei não quis dar mais detalhes a respeito do clube interessado. A informação que eu tenho é que é um time da primeira divisão do futebol espanhol. E imagino que possa ter sido o Getafe, até por conta dessa situação extremamente complicada. Bora falar agora sobre o Flamengo, outro time que tem motivos para lamentar a rodada dessa quarta-feira. O Flamengo saiu na frente com o gol do Pedro contra o Red Bull Bragantino e acabou levando empate, como eu contei. Após a partida, o Renato Gaúcho acabou descascando a CBF e a organização do Campeonato Brasileiro. Dá uma olhada na frase, abre aspas. Cá pra nós, o brasileiro está bem bagunçado, né? Não temos nem tempo para descansar, nem para dormir direito. Vivemos dentro de hotel e avião. Agora seria o prazo ideal com os jogos da seleção, mas o campeonato não parou. Tem equipes que jogam uma vez, 2 vezes por semana. O Flamengo joga 3. E agora a parte mais importante da frase. Isso é Brasil. Depois temos que ver as pessoas falando que o Flamengo não se interessa pelo brasileiro, fecha aspas. O BAP, vice-presidente de Relações Externas, o cara com maior influência sobre o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, também se manifestou via Twitter e deu uma bela cutucada. Eu acho até que ele quis atingir o pessoal da CBF via a parte financeira. Dá uma olhada. Abre aspas. Jogo contra o Bragantino, VAR mineiro. Jogo contra o Fortaleza, sábado, arbitragem mineira. E a gente brigando com o clube mineiro pelo campeonato. Deve ser por causa da isonomia. Óbvio que ele está sendo extremamente irônico. E ele completa. Resta saber o que pensam os patrocínios da CBF. Fecha aspas. Essa frase é para mim a que mais pega. Bom, quero falar agora sobre o confronto dessa tarde e noite, né? 18h30 tem Sansão. Santos e São Paulo e Santos, confronto no Morumbi, o jogo dos desesperados. Os dois times muito ameaçados pelo rebaixamento. São Paulo acabou perdendo uma posição na rodada, foi ultrapassado pelo América Mineiro e hoje é o 14º colocado, 28 pontos. Santos milagrosamente se mantém fora da zona do rebaixamento. Santos poderia ter entrado na zona por uma série de motivos, mas todos os resultados acabaram ajudando e o Santos se mantém na 16ª colocação, a primeira fora da zona do rebaixamento. A grande diferença, ou a grande novidade, é que tem um monte de time perto do Santos. O Santos é o 16º com 24 pontos e com 23. Você tem o Grêmio, que é o 17º, o Bahia, que é o 18º, e o Sport, que é o 19º. Santos pode, se continuar vacilando, cair para a penúltima colocação, só ficando à frente da Chapecoense. Até por isso o jogo dessa tarde e noite é super importante para os dois lados. Crespo correndo o risco de demissão e o Santos precisando reagir, o time que não marca gol há um tempão e não vence também há um outro tempo. No último treino dessa quarta-feira, torcedores do Santos fizeram um movimento grande de apoio, foram até a porta do CT com bandeira, com música e tal, os jogadores agradeceram e houve também uma mobilização nas redes sociais com o hashtag #ReageSantos. Outra coisa importante, o Jobson, que não era relacionado há 10 meses por conta de uma cirurgia grave no joelho, ele está de volta, além do Balieiro, que renovou seu contrato recentemente. Por outro lado, o São Paulo deve ter Igor Gomes na lateral direita. Já havia contado para vocês desde terça-feira que essa era uma tendência. O Galhardo está suspenso, o Igor Vinícius segue machucado. O Orejuela, apesar de ter voltado a se colocar à disposição, parece estar fora dos planos, pelo menos momentaneamente, do Hernan Crespo. E o Igor Gomes foi quem treinou durante os últimos dias numa linha de 4 na lateral direita.
Ingressos no Morumbi liberados a R$ 110, valor bem alto. A diretoria do São Paulo alega que enquanto não tiver a possibilidade da capacidade inteira do estádio, vai precisar cobrar valores mais altos. A tendência, a estimativa é de que a partir de novembro, com 100% da carga à disposição, esse ingresso vai custar R$ 60. Torcedores do São Paulo reclamando da dificuldade para a compra dos ingressos nesse momento. Além da compra, todas as restrições impostas por causa da pandemia. Só para completar, vale lembrar que o Crespo apresenta uma invencibilidade nos clássicos dentro do Morumbi, desde que foi contratado pelo Tricolor, são 2 vitórias e 2 empates. Por falar no Crespo, quero contar para vocês que na Argentina o nome dele tem sido bastante especulado. Não só pelo momento crítico no São Paulo, a possibilidade de demissão já chegou, já foi informada pelos jornais e sites por lá, mas também porque tem 2 clubes argentinos que monitoram de perto a situação do Crespo. O primeiro deles é o River Plate, é um namoro bem antigo. Na temporada passada, quando o nome do Galhardo foi especulado em clubes europeus, já se imaginava que o Crespo poderia ser uma alternativa, antes mesmo de o Crespo se mudar para o São Paulo. Há quem imagine, inclusive, que o Galhardo possa assumir mais para frente o Barcelona. E aí essa vaga no River Plate ficaria aberta e o River poderia tentar a contratação do Crespo. Outra novidade, outro clube que pode estar interessado. De acordo com a TNT Sports da Argentina, o Racing da Argentina monitora com atenção o momento do Crespo. Não gostaria de pagar o valor da multa rescisória de $750 mil para tirá-lo do São Paulo, mas se o Crespo ficar desempregado, certamente vai ser uma alternativa. Hoje a prioridade no Racing seria o Eduardo Cudê, ex-técnico do Internacional, que se mudou na temporada passada para o Celta. Ele tirou o Celta da zona do rebaixamento, mas o início dessa temporada de fato não é dos melhores. Celta na parte de baixo, existe alguma chance de o Cudê deixar o clube. Se acontecesse isso, o Racing tentaria o Cudê. Se não der, o Crespo passa a ser a primeira alternativa. Talvez seja até uma possibilidade para o torcedor do São Paulo de uma rescisão amigável para que o São Paulo não tenha de pagar o valor da multa rescisória. Vai depender muito do jogo dessa quinta. Se o São Paulo vence, a coisa esfria um pouquinho. Se o São Paulo empata ou perde, certamente a pressão pela demissão do Crespo e de toda a sua comissão técnica vai voltar com toda a força. Bora fechar o vídeo com informações sobre o Corinthians, que na última terça-feira jogou na Neoquímica Arena a primeira partida com público na Neoquímica Arena depois de 587 dias. E vai ser a primeira de várias partidas em que o Timão vai ter toda a bilheteria à sua disposição. Isso porque desde que a Neoquímica Arena foi inaugurada em 2014, sempre toda a grana da bilheteria era utilizada para o pagamento do financiamento. O Corinthians conseguiu um acordo com a Caixa de que nos 2 próximos anos, nesse e no próximo, nada da bilheteria será usado para o financiamento. A Caixa deu uma carência para o Timão e essa grana vai poder ser revertida para o próprio time de futebol. A partir ou no fim do prazo de 2 anos, 60% da receita fica com o Corinthians, da bilheteria, e os outros 40% vão ser utilizados no financiamento do estádio. Na terça-feira, havia a possibilidade de até 16 mil pessoas, 16 mil pagantes. Por conta também de todas as restrições, você precisa ter as 2 vacinas, ou então precisa apresentar um comprovante de que você está com teste negativo, foram só 10.470 pagantes, para uma receita bruta total de R$520 mil por mês. Por mês não, R$520 mil no jogo. Eu fui gravar esse vídeo às 4h30 da manhã, e até às 4h30 da manhã a gente ainda não tinha o boletim financeiro desse jogo. Então, e por que era importante ver o boletim financeiro? Para saber quanto desses R$520 mil de lucro bruto se tornaria um lucro líquido. Como não há uma divulgação até esse momento, fui calcular com um jogo parecido. Em 2019, 35ª rodada, o Corinthians recebeu o Avaí, fez 3-0, um público de 17.441 pagantes. O público nem é tão parecido, são 7 mil pessoas a mais. Mas a receita bruta é parecida. Na oportunidade foram R$617 mil contra 520 mil da última terça-feira. Na oportunidade com esses 617 mil, o Corinthians teve um lucro líquido de R$155 mil. Então dá para imaginar que se os padrões de custo com a operação do estádio forem mantidos, o Corinthians conseguiu fechar no azul na partida dessa terça-feira um lucro estimado de mais ou menos R$131 mil. Prometo ao longo dessa quinta-feira ficar de olho no site da CBF para trazer direitinho qual foi o número final da receita líquida do Corinthians. É bom a gente começar a ter noção de como é que tem se saído os clubes em relação a essa receita líquida. A bilheteria, enfim, volta a ser uma receita para os times de futebol. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like por aqui. Quem ainda não se inscreveu, aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Lembrando que o programa do Nicola dessa quinta-feira começa às 13h30 da tarde.
bora falar sobre São Paulo e Santos, bora falar sobre as últimas no mercado e responder a todas as perguntas de vocês. Combinado? A gente se vê um pouquinho mais tarde. Abraço, tchau, tchau.